Sejam todos bem-vindos. Mais uma live. Faz tempo que a gente não faz live aqui, né? Aí a gente teve uns contratempos aí, mas finalmente deu tudo certo. Boa noite para quem tá vendo a gente ao vivo. Bom dia para quem tá vendo a gente aí do outro lado aí do mundo, aí o pessoal do Japão. E boa tarde se você vai assistir a gente num outro momento, né? Eu sei que tem um pessoal aí que tava feriado, né? Parece que dia 1º é feriado em alguns países e amanhã que é feriado, então a cidade está na agitação, porque amanhã é feriado prolongado aqui no Brasil, e aí o pessoal vai viajar, vai curtir, e amanhã é um dia de descanso, é um dia em que a gente procura dedicar um pouquinho do nosso tempo para lembrar daquelas pessoas que já passaram pela nossa vida, né? É o dia dos mortos aqui no Brasil. Amanhã é o dia de finados, feriado, é um feriado católico, né? Afinal de contas, o Brasil é um país essencialmente católico, mas é um feriado, enfim, para todas as religiões. E as pessoas acabam aproveitando algumas, né? Para ir no cemitério, para ir numa missa, ou pelo menos para lembrar minimamente dessas pessoas que já foram com um certo carinho, um certo respeito. E aí a gente achou bastante interessante, auspicioso, falar sobre esse tema aqui, a questão da necromancia e os oráculos. Você sabe o que é necromancia? A gente está aqui, né, com as janelas abertas, porque está gostoso o clima aqui, até para vocês conhecerem um pouco dessa visão que eu tenho aqui da minha casa. E aí a live é uma coisa assim meio, né, a gente faz meio aconchegante assim na sala de casa, e tem que ser assim. Na verdade é um bate-papo, eu abro a minha casa para você conversar, pra gente tirar as dúvidas. Tem que ser assim mesmo. Deixa eu ver, o pessoal tá entrando aí. Boa noite. Isso, né? Hoje é feriado em Portugal, é isso? Olha, um monte de gente está entrando. Vou falar pro pessoal, né? Boa noite para quem está entrando pela primeira vez. Boa noite para os nossos alunos. Olá, Vânia, Carla, Mariana, Analice, Patrícia, Sônia. Beijo todo para todos vocês. Vou pedir para quem, né, tá entrando aí pela primeira vez, vou pedir para compartilhar a live aí na linha do tempo, porque eu acho que é um tema interessante para a gente falar. E eu adoro falar sobre essas questões de história, de mitologia. Tem gente aí comentando? Tem? E tá travando um pouco, eu sei, né? Como eu comentei, a gente teve uns problemas aí de internet, enfim, essas coisas acontecem. Véspera de feriado, o pessoal fica aí meio na correria e as coisas às vezes, né, não dão certo. Mas também tem um outro aspecto, a cidade tá num barulho, uma agitação. Tem um outro aspecto, dia de finados,
desde ontem, na verdade, as pessoas estão comentando muito sobre essa coisa do Halloween, Dia das Bruxas. Eu vi na Facebook aí muita gente postando imagem de bruxa, vestido de bruxa, enfim. Na verdade, essa é uma época, esses 3 dias, né? O dia 31, hoje dia 1º, que aqui é dia de Todos os Santos, e amanhã, que é dia dos Mortos, dia de Finados, são dias, de certa forma, que o mundo espiritual está mais movimentado, vamos assim dizer. Né? Há uma grande agitação espiritualmente. A gente passa por uma fase, de uma certa forma, um tanto densa, com as energias um tanto mais densas, mais pesadas, e as pessoas acabam comentando um pouco sobre isso. Principalmente algumas pessoas que têm mais sensibilidade acabam sentindo bastante isso no dia de amanhã. Mas voltando a falar essa questão do Dia dos Mortos e a questão da necromancia, o que é necromancia? Necromancia é o fato, é o hábito, a prática de falar com os mortos. Essa prática, vamos assim dizer, já era de culturas muito antigas. Na cultura grega e até mesmo no Egito, haviam rituais próprios dentro dessa prática. A prática de falar com os mortos. Entre os rituais, por exemplo, que eram realizados, por exemplo, dançar em volta das fogueiras, algo que as bruxas mesmo faziam, né? Evocar os espíritos da natureza ou até mesmo os espíritos de antepassados. Você pode evocar, naquela época, um espírito específico. E aí você tinha rituais, por exemplo, dançar em torno de uma fogueira, vestir as roupas do morto, as suas joias, ou, por exemplo, oferecer um banquete, oferecer uma comida específica, uma comida que ele particularmente gostava. Ou, em alguns casos, havia a prática dessas danças e tudo mais, e você poderia cozinhar, e aí a questão do caldeirão, né, uma parte do corpo dessa pessoa ou dos seus ossos, e aí sim evocar essa pessoa. Isso era realizado principalmente, né, segundo as histórias, eu estou falando isso de acordo com as histórias, né, com os textos, registros que nós temos históricos, principalmente isso na Grécia e ainda assim no Egito. No Egito havia um livro chamado Livro dos Mortos, que falava inclusive sobre as práticas para ressuscitar as pessoas. Essas práticas no Antigo Egito, inclusive esse livro, né, esse Livro dos Mortos, era o livro com que os faraós eram enterrados, uma vez que eram mumificados, eram enterrados juntos com esse livro. Porque a hora que eles chegassem do outro lado do mundo, né, do outro lado, no outro mundo, eles poderiam voltar para essa vida. Ou seja, essa crença de que havia uma vida após a morte já era uma prática antiga. Não por acaso, no texto bíblico, no livro de Levítico, a gente vai ver, né, Moisés em diversos momentos condenando a essa prática de ressuscitar os mortos e essa prática de falar com os mortos. Prática essa que os judeus trouxeram do Egito na época em que estavam lá escravizados. E aí, e num outro momento, no livro de Samuel, também um livro do Antigo, né, do Velho Testamento, há de fato um episódio muito significativo no qual o rei Saul quer, né, ter notícias, na verdade, ele quer saber que decisão tomar no seu reino e vai procurar uma necromante para conversar com o profeta Samuel. Naquele momento, todos os médiuns ou os necromantes foram expulsos do reino de Saul. Mas Saul, naquele momento, havia solicitado aos profetas uma mensagem de Deus e não havia obtido resposta. Preocupado com isso, vai e procura, né, uma médium, uma necromante, para falar com Samuel. Isso vai ser revisto em diversos momentos e principalmente no Novo Testamento, né, nos textos bíblicos. Isso vai ser revisto como uma prática condenável.
a prática de evocar os mortos para falar com eles. Aí fica a minha pergunta para você. E os santos? Os santos católicos aos quais nós oramos, São Jorge, São Jerônimo, Santa Bárbara, Santa Sara, não são pessoas, não são espíritos que também tiveram uma vida terrena e foram, de fato, agora espíritos aos quais estamos evocando? A mesma Igreja Católica que condena o diálogo ou a evocação aos espíritos é a mesma Igreja que também incentiva o culto aos santos. É só uma pergunta para você pensar um pouquinho sobre isso. Bom, como é que então os necromantes falavam com os espíritos naquela época? Diversas formas. Em diversas culturas vamos ter práticas diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de África e o Egito está lá, nós vamos ter, por exemplo, o jogo de Ifá, que é chamado de jogo de búzios, que é uma das formas nas quais o orixá, que é uma divindade, que é um espírito, vai falar naquele momento. Em outro momento, nós vamos ter outras práticas que nós chamamos de práticas oraculares e que nós podemos ter ou não um espírito que vai falar. Muitas vezes as pessoas consagram as suas cartas, consagram os seus búzios, consagram as suas pedras para uma determinada entidade ou algum determinado espírito. E aí sim, o espírito vai falar por meio daquelas cartas. Difícil de fazer isso? Difícil de imaginar isso? Não é difícil. Há pessoas que simplesmente não usam de uma determinada elemento específico. Há pessoas que se concentram e recebem uma mensagem, né, espiritual ou escrevem. A gente aqui no Brasil tem uma personalidade, uma pessoa foi muito conhecida, que é o Chico Xavier, que fazia isso, conversava com os mortos. É estranho a gente falar sobre esse nome, necromante, né? Um nome que tem uma conotação negativa, né? As pessoas não gostam muito de pensar nisso, mas é um nome dado que foi sendo, de uma certa forma, abandonado, quando principalmente se substituiu falar com os mortos por falar com os espíritos. Até porque os mortos dá a entender de que você vai falar somente com aquela pessoa, né? E quando você fala de espírito, você está falando de alguém que transcende a muitas existências, ou poderíamos dizer a muitas encarnações. Difícil isso? Temos perguntas? Como é que o pessoal aí está comentando? Eu vi que o pessoal está assistindo, está entrando, e aí? Tem um comentário da Juliana Kelly. Aqui onde Boa noite, Juliana. Aqui onde eu moro, até hoje existe a prática de que após a morte, no dia que completa anos de data da morte da pessoa, eles fazem a comida que a pessoa mais gostava e oferecem no almoço ou jantar. Aí ela também completou, também 7 dias após a morte, coloca-se doce e salgados sobre a mesa, queijo e pães, e dão para as pessoas, para que comam pela alma da pessoa. Que legal. Eu não sei de onde que ela está falando. A Juliana? Juliana Kelly. Kelly. Que legal, Juliana, esse costume, na verdade, esse hábito de se oferecer comida para o morto, seja na data de falecimento dele, ou seja num outro momento, né, após os 7 dias, a gente vai ter uma tradição semelhante na cultura cigana, que também faz isso, até como uma forma justamente de trazer a força, de conversar e receber a proteção e receber uma mensagem desse espírito. Temos perguntas? Na verdade, é da minha família. Ah, é? Qual é a tradição da sua família? Não é da minha família, é oriental. Também tem tradição de colocar comida. É verdade, boa. No Butsudan, né? No Butsudan, é verdade. Olha, o Luiz aqui observou bem, realmente. Dentro das práticas budistas, né?
a gente tem isso, o hábito de oferecer comida, que é no Butsudan, que é o altar de antepassados, né? Então, há outras religiões que fazem isso, religiões japonesas também têm muito hábito de fazer isso. Nem toda religião japonesa que é budista, né, faz isso. Há outras religiões que têm o hábito de oferecer alimentos aos antepassados, pedindo, né, proteção, mas também pedindo, né, oferecendo para que eles não morram de fome. Daí tem essa, né, essa questão, essa relação de que aquele que está do outro lado passa fome, ou existe uma vida em que precisa desse alimento para se manter vivo o espírito e tudo mais. Na verdade, essa prática também de oferecer comida aos mortos é também uma forma de mantê-los lá, mantê-los afastados, para que eles não tenham a necessidade de vir para esse mundo e aí assombrar aqueles que estão encarnados. Essa também é uma relação muito próxima que existe, né, com relação à questão dos mortos, o diálogo com os mortos. A bem da verdade é essa questão. As pessoas têm um certo temor quando fala de conversar com os mortos, conversar com os espíritos. Tem muitas pessoas que têm determinado pavor de pensar nesse aspecto. Mas, segundo Allan Kardec, os espíritos estão ao nosso redor a todo tempo e influenciam a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Nesse sentido, eu não posso deixar de acreditar ou de pensar que no momento que eu estou jogando as cartas para alguém, não há uma influência espiritual naquele momento. Por isso que todas as práticas que nós adotamos, todas as orações, todas as rezas, todas as proteções que nós fazemos, tem o intuito de fazer com que, né, a gente sofra o mínimo de influência possível dentro dessa prática, dentro desse diálogo, né, e aí sim eu possa fazer, né, a oração, a leitura para a pessoa de uma maneira o mais, né, isenta possível. Temos pergunta? Pois não, pode fazer. A Maria Adriana Lopes, necromancia é um oráculo através dos mortos? Pode ser considerado um oráculo? A necromancia não é um oráculo. A necromancia é a arte, vamos assim dizer, ou a habilidade, a capacidade de você falar com os mortos por meio das cartas. Então, por exemplo, se eu consagrar, se eu oferecer esse baralho para uma determinada entidade ou com um determinado fim, por exemplo, eu posso oferecer um baralho e deixar somente para conversar com os mortos, com os espíritos. E aí eu, né, faço a minha oração, evoco, seja lá algum espírito específico, e tiro as cartas e peço para que esse espírito converse comigo. Na verdade, quando a gente faz isso, por exemplo, oferecendo, as pessoas têm muito hábito de fazer isso, eu ofereço esse baralho para minha cigana, para o meu cigano, e peço para que ele converse comigo, né? Ele se torna uma maneira de comunicação. A necromancia é isso, a comunicação com os mortos, mas é eu pedir essa mensagem, eu pedir essa presença. Então, um oráculo pode se tornar um veículo para a necromancia, para falar com o espírito ou com os mortos, porque mancia é a adivinhação. E o necro né, a palavra significa mortos. Então, na verdade é isso, adivinhação por meio dos mortos, adivinhação do passado ou do futuro. Tá bom? Obrigada aí pela pergunta. A Vânia estava curiosa para saber que oráculos que é esse. A Vânia Margarida Lopes. Que oráculos que eu trouxe aqui? Eu trouxe, na verdade, um tarô que eu chamo tarô das bruxas. Deixa eu mostrar aqui o verso dele. Eu achei bastante, na verdade, interessante trazê-lo hoje,
porque ele tem justamente as 3 luas, na verdade seriam 4, né? Luas, se a gente entender que essa lua ao centro é a lua cheia e a lua nova. E aí a gente tem a lua crescente e a lua minguante. E ele tem umas imagens bem diferentes. Eu achei muito bonito esse tarô, porque da outra vez, dá pra ver a imagem melhor aqui? Da outra vez eu trouxe o tarô das bruxas, das bruxinhas, que tinham os gatinhos, quando eu falei dos animais. E esse tarô é o tarô das bruxas também. Eu não tenho um outro tarô que tenha, na verdade, essa questão espiritual, enfim. E eu gosto particularmente desse, até fazendo alusão ao outro, ao dia de ontem, né, o dia das bruxas, eu trouxe ele. Tá bom? E esse daqui é o baralho Lenormand do Guildes também, tá bom? Obrigada pela pergunta aí. A Maria Castilho disse boa noite, professora. Boa noite, Maria. Professora, quem nos responde pelas cartas, por exemplo, são os espíritos, pessoas que chamamos de esponja, que captam muita energia, devem evitar jogar, poder reter energia e ficar mal? Mariana, é uma boa pergunta. Na verdade, o esponja acaba, né? O médium esponja, a pessoa que é esponja, que acaba absorvendo, ela se torna realmente, acaba sofrendo um pouco mais com isso. Eu diria, Mariana, que esse tipo de pessoa precisa de um cuidado maior nesse sentido do que outras pessoas. Então ele precisa ter esse cuidado no sentido de a saber, por exemplo, se limpar dessa energia que ele acaba absorvendo. Tem pessoas que são naturalmente esponja e nem precisa trabalhar com os oráculos, viu? As pessoas naturalmente já acabam absorvendo. Só no fato de estar no ambiente, ela já capta todas essas energias negativas do ambiente. Ou às vezes já com alguém que ela está. E não precisa necessariamente estar numa prática com os oráculos, mas obviamente acaba, quando está nessa prática, às vezes acaba captando mais, sim. Então temos outras maneiras de trabalhar com isso. Por exemplo, você pode, na hora que você está fazendo a leitura e encerrou a leitura, pedir para que toda energia que não seja sua, que ela se esgote naquele momento, para que ela se anule, ela seja tirada de você e das cartas. Por isso que uma das práticas, que é o uso do incenso, é importante. E eu comentei isso uma vez, o fogo, né? O fogo do incenso, o fogo e a vela são, né, representam esse elemento purificador. Então, uma vez que eu termino de fazer uma consulta, as cartas, por exemplo, eu posso passar o incenso sobre as cartas, eu posso passar o incenso sobre o meu corpo, né, e tudo, pedindo para que aquilo seja, toda energia negativa seja retirada de mim. Há formas da gente trabalhar isso. A questão do incenso é uma delas, tá bom? Obrigada pela pergunta. A Adriana Lopes, ela comentou, perdi meu pai, comentou e perguntou, né? Sim. Perdi meu pai em 5/1/2006 e sempre tive vontade de receber uma mensagem, ou saber como ele está. É possível pelas cartas? Aí deu o nome do pai. Adriana, é possível. Tem o nome do pai dela? Nelson Wagner Lopes. Nasceu em Nelson Wagner Lopes. Nascido em 3/1/1948. Nelson Wagner Lopes, 3/1/1948. De 1948. Nelson Wagner Lopes, 3/1/1948. Nelson Wagner, uma mensagem dele. Dá pra ver? A carta do... agora sim, agora a carta do Papa. Eu diria que ele recebeu o apoio, que ele
precisava naquele momento. Hoje eu vejo que ele está bem. A carta da Lua mostra alguém que, para mim, eu vejo ele muito próximo de você. A carta da Lua me indica isso, uma pessoa que recebeu o apoio espiritual e que recebeu não só esse apoio espiritual, mas que aceitou a questão do desencarne e que hoje está bem, obviamente. E eu vejo uma proximidade com você. 6 de espadas. Ao que tudo indica para mim, ele deve estar sendo preparado para uma nova missão. A gente não sabe quanto tempo isso demora, mas é o que eu compreendo dessas cartas. Tá bom? É possível que a gente trabalhe isso, obviamente que você, nesse momento, juntamente com as cartas e a psicografia, é possível que se trabalhe isso com a pessoa, né? Obviamente que a gente precisaria, nesse sentido, de outros recursos, e aí, obviamente, um contato maior com você, e aí sim ter maiores informações e poder falar mais sobre como ele está e como foi esse processo do desencarne dele, e como é que ele trabalha, como é que ele vê essa relação, né? Como é que ele a vê, a família, como é que está, tá bom? Mas é possível sim. Se faz sentido isso pra você, eu senti bastante a presença dele aqui nessa hora, tá bom? E eu vejo que ele tá feliz de ver você seguindo a sua caminhada. Boa sorte, obrigada pela pergunta. Temos mais? Felipe Luiz, boa noite. Boa noite, Felipe. Sou filho adotivo e uma vez fui jogar búzios e no jogo aparecia um espírito feminino muito perto, mas não foi confirmado e seria minha mãe biológica. Teria como eu ter essa certeza? Felipe? Felipe de Brito. Felipe de Brito? Luiz Felipe de Brito. Luiz Felipe de Brito. Isso. Vamos ver se esse espírito que acompanha é a mãe dele. Eu penso que sim. Eu vejo que ela gostaria, na verdade, de dizer a você que ela está próxima. Ela gostaria que você soubesse dessa proximidade. E eu vejo verdadeiramente esse desejo que ela tem de que você reconheça isso, que você não pense, não tenha mágoas pelo fato de ter sido adotado. A roda da fortuna mostra isso, esse desejo dela, ou seja, esse pensamento constante dela em você. E o rei de espadas mostra aqui esse pensamento dela em você. E eu acho que é bem possível que você sinta essa proximidade, essa energia dela com você. É bem possível que você sinta isso, tá? Peça para ela falar com você em sonhos. Eu acho que você vai receber essa orientação dela. Tá bom? Essa proximidade você vai sentir dela. Beijo grande, viu, Luiz Felipe? Não é difícil da gente receber isso. Na verdade, na hora em que a gente se coloca à disposição, na hora em que eu abro a câmera na minha casa e me coloco à disposição e me coloco aqui como intermediadora, eu dou essa permissão para ser utilizada pelos espíritos para transmitir uma mensagem para você. Seja de uma pergunta como essa específica ou seja de uma outra pergunta. Obviamente que existe um preparo, existe um cuidado para isso, certamente que existe. Eu não faço isso da noite para o dia, precisa ter esse preparo. Eu fui trabalhando isso ao longo de muitos anos. Isso, de certa forma, pode ser trabalhado por outras pessoas? Pode. Pode ser que outras pessoas trabalhem de uma outra maneira? Pode. Quando alguém vai psicografa uma mensagem, ela está servindo também como uma intermediadora. Né? A gente, na verdade, precisa ver isso de uma maneira não negativa e não pejorativa e discriminatória, como a gente vê em muitas culturas. Né? O fato de estar tirando as cartas é muito condenado
em diversos países, em diversas culturas, infelizmente, por conta desse resquício que a gente vai ter, católico principalmente aí, e por que não dizer cristão de uma certa forma. Há uma má interpretação, sim, mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque isso é puramente teológico e a gente vai entrar numa discussão aí que vai fugir do nosso assunto aqui, que é exatamente, né, falar sobre os oráculos e dizer que sim, com eles a gente pode fazer essa comunicação com o mundo espiritual, com os espíritos, com os mortos. Tá bom? Vou abrir para as perguntas, calma, né? Calma, Vamos lá? calma. A Carla Maria Rodrigues falou boa noite, professora. Eu faço anos amanhã, dia dos finados. Tem Olha. uma relação? Eu nunca gostei de fazer anos, fico sempre estressada. Olha, Carla, é bem interessante esse fato de você falou que você ficou estressada no dia de finados. Na verdade, eu diria por o dia 2, pelo dia 11, né? Eu diria que você tem uma sensibilidade muito grande. Como eu falei, né, teoricamente, como é um dia em que as pessoas vão para o cemitério, e vamos considerar, as pessoas vão para o cemitério não com o sentimento de agradecer ou lembrar de uma certa forma por aquela pessoa, pelos momentos que viveu e tudo mais. As pessoas vão para o cemitério com choro, com sentimento de pesar. Isso vai fazer, muitas vezes, não que os espíritos se alegrem por serem lembrados, mas fiquem tristes porque veem que as pessoas lembram deles com um certo tom, vamos assim dizer, de tristeza e de choro. Isso não faz bem espiritualmente. Isso acaba também, de uma certa forma, trazendo uma densidade, uma energia não tão positiva para o ambiente. E muito provavelmente, pelo seu dia de nascimento, pela sua numerologia, você tenha uma sensibilidade maior e acaba captando isso. O que eu te recomendo, Carla, nesse dia, é que você procure, nesse sentido, tomar um pouco mais de cuidado para onde você vai circular. Em lugares, cuidado com lugares em que você possa ir, que você vai, né, de certa forma, frequentar. É um dia que você precisa, nesse sentido, estar mais alinhado energeticamente, fazer as suas orações, não se deixar abater por essa energia negativa que possa vir, tá? É a minha recomendação para que você se cuide nesse sentido. Se você quiser, pode cobrir a sua cabeça. Eu falo muito sobre isso, porque cobrir o chakra coronário, que é a nossa antena, né? Então, cobrir o chakra coronário também é uma alternativa para que você consiga aí, nesse sentido, passar o dia melhor. Mas não tem outra, assim, não tem uma outra mágica, vamos assim dizer, tá bom, Carla? Feliz aniversário para você, tá bom? Beijo grande. Mais alguma pergunta? A Juliana Miller falou. Boa noite, Juliana. Sonhar com pessoas que já fizeram a passagem é um sinal que esse espírito está atormentado? Sinal que ele precisa de orientação? Ser orientado? Isso. Olha, Juliana, não necessariamente. Não necessariamente. Eu vou te falar o seguinte, eu sonho muito com pessoas que já foram. Sejam pessoas familiares ou outras pessoas que eu não conheço. Sonho e nem sempre são pessoas que estão atormentadas. Muitas vezes eu acredito verdadeiramente que receber essa orientação, né, sonhar com alguém e lembrar disso, na verdade eu acho que é uma graça muito grande. A menos que a pessoa venha para te pedir ajuda, para te pedir luz, ou para mostrar que ela não está numa situação muito boa, ou que ela está em sofrimento. Nesse sentido, quando você sonha com alguém que já fez a passagem e essa pessoa se apresenta dessa forma, então aí sim, realmente ela está precisando de luz. Você pode ir, seja no cemitério, você pode ir na igreja católica, e acender uma vela, né, para as almas. A gente tem muito essa cultura de acender a vela para as almas na igreja ou no cemitério. Do contrário, não necessariamente. Às vezes você pode sonhar com algum espírito que venha falar com você, te dar um aviso, te dar os números da loteria, né?
E aí nem sempre isso tem uma conotação negativa, né? A gente fala, olha, joga compra esse bilhete, joga no número, tem esses números, joga na loteria que vai dar certo. Tem gente que faz isso e dá certo. Então nem sempre, né, isso tem uma conotação negativa, tá bom? Obrigada pela pergunta aí. Já pensou sonhar com os números da loteria, Luiz? Como seria bom, né? Olha, Seria ótimo, hein? vamos ver se a gente faz um sonho desse, né? Vou torcer pra essa noite eu sonhar. Né? Quem sabe esse final de semana ficarmos ricos. Milionários, não é? Uma boa essa. Vamos lá? Tem mais? Por enquanto não. Por enquanto não? Curso, né? Então dizer que assim, a gente na verdade aqui, além de tirar as dúvidas de você, a gente também faz as leituras das cartas. Aí a gente logo vai abrir para as perguntas, né? Mas quero dizer que a gente está com as matrículas abertas para o curso de baralho cigano, baralho Lenormand. Já falei, né, em outras lives, já falei um pouco sobre Mademoiselle Lenormand, falei sobre os ciganos. Interessante essa questão dos mortos. Os ciganos têm um hábito muito interessante no que diz que respeito ao cuidado dos mortos e a evocação dos mortos também. Eu falo até um pouquinho sobre isso no curso, né? A gente tem uma aula só falando sobre o povo cigano. Então, lembrando que as matrículas estão abertas e o curso começa já na próxima semana. Eu quero ver você lá, tá? Te espero lá no curso, lá na plataforma Sapienza, para conhecer aí o nosso curso de baralho cigano, baralho Lenormand. E no mês que vem, em dezembro, tem o curso de tarô, a nossa última turma do ano do curso de tarô. Esse mês ainda a gente completa 1 ano de live. E tem aí uma surpresa para você. Fica ligado, fica grudado aí para ficar sabendo qual é essa surpresa, tá bom? Pedir para o pessoal que está entrando para compartilhar, né? Pessoal que está entrando aí, boa noite. Eu vi aí a Janaína, o Miguel, a Carla entrando aí. Boa noite para você que está entrando. Pedir para você compartilhar a live aí na linha do tempo, né? E vamos abrir para as perguntas. Pedir para o pessoal só o seguinte: as perguntas precisam ser, na verdade, perguntas precisas, perguntas objetivas. O que é uma pergunta objetiva? A pergunta objetiva é: olha, estou com dificuldade no meu emprego, vai melhorar? Isso é uma pergunta objetiva. A outra coisa é você escrever trabalho, saúde, dinheiro, loteria. Não dá para saber o que você quer, tá bom? Precisa ser uma pergunta objetiva, senão não dá pra gente saber, não dá pra gente responder, tá bom? Vamos lá, partir para as perguntas? Paula ali, apesar que assim, tiveram muitas perguntas das pessoas. As pessoas passaram antes perguntando, por conta né? da questão de se tem alguém que me acompanha, como tá a pessoa. Tudo bem, se quiser, faz as perguntas de novo, se tem alguém que me acompanha, e a gente vai respondendo à medida de agora que entrarem as perguntas, tá bom? Não dá pra acompanhar. Não, a gente não consegue, às vezes são muitos comentários, a gente não consegue saber exatamente, tá bom? Vamos lá? A Paula Lima perguntou: mestra, gostaria de saber como está a minha evolução a nível espiritual. Por favor, beijo Como é grande que e está? obrigada por mais essa live. Obrigada, Paula. Vamos ver como é que tá a evolução da Paula Lima, a evolução espiritual da Paula Lima. Paula Lima. Paula, eu vejo que você tem estado bastante equilibrada nesse sentido. Dá pra ver aí a carta da justiça, tá meio... Ah, agora deu. Carta da justiça, você tem procurado se equilibrar bastante. É muito interessante que depois dessa carta vem justamente o 2 de ouros, falando também sobre essa questão do equilíbrio que você conseguiu realmente atingir. E olha, Paulinha, não tinha carta mais bonita para você do que a carta da sacerdotisa, ou seja, eu acho que você encontrou o teu caminho, você está na tua jornada, você está na tua evolução. A gente tem falado bastante sobre isso, né? Segue o teu caminho, né? Vai aí, vai dar tudo certo para você. Beijo grande. Próxima. A Sônia Guerra, ela perguntou assim: minha avó paterna faleceu há alguns anos, mas sinto que ela me acompanha. Há como confirmar? Sônia Guerra, ela colocou o nome da avó? Não? Se vocês quiserem saber de algum espírito específico, coloca o nome deles, tá? Porque fica mais fácil pra gente captar. Você, Sônia? Sônia Guerra? Sônia, tenta colocar o nome da sua avó, isso? Pra gente poder saber, tá bom?
Isso, vamos lá para a Carla próxima. Maria Rodrigues. Vou ter sucesso financeiro se abrir minha loja online de marketing de rede? Beijinhos e muita gratidão. Carla Maria Rodrigues. Maria Rodrigues quer saber se vai ter sucesso se abrir a loja online dela. Carla Maria Rodrigues. Olha, Carla, aqui. Eu acho, Carla, que você vai... Eu vejo aqui uma mulher... Não, mulher... Aqui e aqui. Eu acho que você vai, Carla, tá? Eu vejo que, assim, há uma certa dificuldade. Eu vejo que, às vezes, você tem um obstáculo aí para você superar, mas eu acho que você precisa ser bastante determinada e manter o seu pensamento, né? Não se deixar abater pelas dificuldades. É um projeto a longo prazo. O sucesso é um projeto a longo prazo. Pode ter algumas dificuldades, a carta da montanha? Pode. Mas eu acho que você vai conseguir isso com êxito, tá bom? Muito, muito boa sorte. Tô aqui torcendo por você, Carla. Beijo grande. Próxima. Rosa Borges. Boa noite, Rosa. Professora, sonho muito que vejo espíritos e que falo com pessoas que já partiram. O que será? Rosa, vamos ver que são essas pessoas que você... Mediunidade aflorada. Né? Olha, o Luiz falou bem, é uma mediunidade aflorada, e é verdade, Rosa. A gente... Essa é uma questão muito, muito comum, né? O fato de sonhar com as pessoas toda noite e tudo mais, é verdade, a gente vai acontecer. Eu sonho todas as noites. E às vezes até eu acordo um pouco cansada, porque a noite inteira vem, né, mensagem, enfim. Isso vai acontecer. Há maneiras de você trabalhar isso espiritualmente falando, mas vamos ver o que o tarô diz pra você. 3 de espadas mostra você bastante cansada por conta disso. Eu acho que isso deve acontecer com você. Rainha de espadas, de novo, esse excesso de atividade mental pode te desgastar um pouquinho. E eu também vejo bastante essa questão da mediunidade aí falando pra você. E aqui a carta do mundo, Rosa. Essa é uma questão que, assim, nesse sentido, você aprende a controlar essa capacidade sua. Não é uma coisa que você consegue cessar, você aprende a controlar isso. Então, não tem jeito, Rosa. É realmente algo que você precisa aprender a lidar. Tem cursos, tem estudos e é uma jornada aí, tá bom? Boa sorte pra você. O nome da avó da Sônia Guerra, que perguntou se ela sente que ela acompanha há muito tempo, queria confirmar. Júlia Ferreira. A avó da Sônia Guerra chama Júlia Ferreira. Ela quer saber como é que está a avó, isso? Isso. E você acompanha ela, né? Acompanha ela. A avó Júlia Ferreira acompanha a Sônia Guerra. Olha, eu vejo que o rei... eu vejo que sim, há um acompanhamento. A carta do Papa me reforça isso, mas eu sinto uma preocupação dela. Eu sinto que ela quer falar com você, mas é como se você tivesse medo e bloqueasse isso. A carta da Torre me fala muito sobre isso. Procure, de uma certa forma, né, se você tiver essa condição, se você tiver condição, que eu falo não somente de preparo, mas eu falo de condição no sentido de capacidade de concentração e tudo mais. Peça para sonhar, peça para ela que se apresente para você em sonho, para que ela fale com você. Eu vejo sim uma preocupação dela, como se alguém que estivesse do seu lado e quisesse conversar com você, mas de uma certa forma eu vejo você um certo medo em permitir que ela fale com você. Há alguma coisa que ela quer te dizer, há algo que ela precisa te comunicar e você está bloqueando. A carta da Torre mostra aí a necessidade de você se abrir. Tá bom? Boa sorte. Anabela Lima. Boa noite, Anabela. Gostava de saber se é favorável um dia deixar minha profissão e dedicar-me ao tarô.
Anabela Lima quer saber se ela deve se dedicar ao tarô, né? Deixar o trabalho dela. Então vamos perguntar pro tarô. Olha, Anabela, a carta do 3 de copas aqui mostra você, né, tirando as cartas aí para amigas, para pessoas próximas, então eu acho que tem sim. A carta do rei de paus, ou seja, você obtendo sucesso, obtendo êxito, e o rei de ouros também. Olha, Anabela, eu vejo as cartas extremamente favoráveis aí para você. Eu acho que você vai conseguir sim, eu acho que é uma conquista. A gente sempre fala muito isso pro pessoal que quer, né, trabalhar somente com as cartas, com os oráculos, enfim. É uma conquista, é uma coisa que você vai trabalhando com o tempo, tá bom? Boa sorte aí, Anabela, tô torcendo. Próxima. Andréia Aparecida Pereira. Boa noite. Boa noite, Andréia. Vai melhorar meu financeiro ainda esse ano? Andréia Aparecida Pereira vai perguntar se vai melhorar o financeiro, a parte financeira dela ainda esse ano. Andréia Aparecida Pereira. Olha, Andréia, eu vejo, na verdade, que eu acho que tem ganho sim. Tem alguma coisa, vamos assim dizer, alguma promoção, alguma coisa que vai surgir para você e vai te ajudar nisso. A carta da cegonha ao centro, aqui na frente, me mostra isso. A carta do urso ao centro me mostra esse crescimento seu, que eu entendo isso, né? Você crescendo, e eu acho que haverá maturidade sua. É algo que você está buscando e eu acho que vai vir para você, tá bom? É um processo que você já está, né, há um certo tempo buscando por isso. Boa sorte, tá? E vai dar tudo certo. Beijo grande. Tem uma pergunta interessante do Tarcísio Cavalcante. Boa noite, Tarcísio. Boa noite. Eu tô com dificuldades no amor e emprego. Isso vai melhorar? Em meus sonhos, passo muito sem conseguir pôr os pés no chão. Tento aterrissar, mas não consigo. O que posso fazer? Tarcísio, é interessante essa questão dos sonhos. Eu particularmente gosto muito de sonhos. As pessoas vêm muito perguntar para mim para essa questão de interpretar os sonhos. É uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer. Quando a gente sonha que a gente não coloca os pés no chão, na verdade, muitas pessoas têm essa questão, esse sonho comum de que está voando ou de que não está, caminha ou, né, e não sente os pés no chão. Na verdade, é porque o nosso espírito verdadeiramente se desprende do corpo, fica preso pelo cordão de prata, né, vamos assim dizer, dentro da teoria espírita, mas o nosso corpo se desprende, faz o que a gente chama de uma projeção astral, uma viagem astral, e aí daí a gente não tem essa sensação de que está de fato caminhando, né? É uma projeção involuntária, uma projeção que aí nesse sentido vai fazer com que isso aconteça, tá bom? É comum isso, Tarcísio, tá? Essa questão de você não sentir verdadeiramente os seus pés, sentir que tá voando, que tá flutuando, tá bom? E ele quer saber se vai melhorar a vida dele do lado do amor. Vamos ver o que o tarô diz pro Tarcísio aí sobre a vida dele amorosa e... Olha, Tarcísio, pra mim o as aqui de paus mostra um recomeço, uma oportunidade na vida. Eu acho que essa oportunidade vai vir e eu acho que ela vai ser bastante proveitosa para você, na tua vida, no teu trabalho. 5 de ouros aqui, eu vejo que tem ganhos para você, então eu acho que haverá uma melhora para você em termos de trabalho, financeiramente falando. E, de novo, pajem de ouros responde também isso, ou seja, tem uma oportunidade vindo para você no que diz respeito ao seu trabalho, novos desafios. No que diz respeito ao seu campo amoroso, vamos ver o que o tarô nos fala aqui, do Tarcísio.
Olha, Tarcísio, eu vejo que você está buscando a tua alma gêmea aí há um certo tempo, mas alegre-se que ela virá. Rainha de Copas, uma pessoa que verdadeiramente está aí para querer somar com você, querer construir uma vida com você. 7 de ouros, eu vejo aí uma certa dificuldade sua de conciliar as duas coisas. Até pela atividade profissional que vai dar uma dinamizada e a sua vida sentimental. Mas eu acho que vai ter mudanças para você. A gente está no ano das mudanças, a gente está no ano da roda da fortuna. Vamos aproveitar essa energia aí. Tá bom, Tarcísio? Boa sorte aí para você. Vou pedir para o pessoal que está entrando aí, né, para comentar, para compartilhar a live na linha do tempo, para outras pessoas saberem aí, conhecerem um pouco mais sobre o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá? Próxima. Roseli Pereira. É um pouquinho Boa longo. noite, Roseli. Boa noite. Ela é um pouquinho longo, mas vamos lá. Professora, meu nome é Mariana Pereira. Mariana. Estou em um bom relacionamento há bastante tempo até. Mas vira e mexe, vem à cabeça meu ex-namorado, Gilberto Rocha, pois terminamos de uma forma bem ruim. Não é saudade dele, gostaria de ver nas cartas por que isso acontece. Ou porque se tem alguma ligação com ele. Por que ela fica sempre lembrando do Gilberto Rocha. Gilberto Rocha. Como é o nome dela? Mariana Pereira. Mariana Pereira quer saber qual é a ligação dela com Gilberto Rocha. Gilberto Rocha. Mariana Pereira. Rainha de Espadas. Na verdade, eu acho que vocês terminaram o relacionamento. Eu vejo aqui, de fato, você lembrando bastante dele. Não acho que eu lembrar com saudade. É uma sensação, talvez, de que alguma coisa não foi fechado esse ciclo. O As de Ouros aqui mostra, vocês tinham uma missão a cumprir, mas fica aquela sensação assim, eu acho que isso interrompeu, mas não foi concluído. O que eu vejo pelas suas cartas, eu acho que essa não é a primeira vez que vocês estão juntos, tá? Mas eu entendo que essa missão se encerrou agora. A carta do mundo fala para mim isso, e principalmente a carta da morte indica o fim de um ciclo com Gilberto. Encerra. Nova vida. Enquanto você continuar pensando no Gilberto, você não vai ser feliz com a pessoa que você tem com você. Tá bom? Tô brincando aqui, tô dando risada, né? Porque o Luiz tá falando assim, né? Para que você entenda realmente pelas cartas, até ele que fez o curso aqui também está falando, que a mensagem é muito clara aqui para você, que realmente é o fim de um ciclo com Gilberto. Segue a sua vida com essa outra pessoa que você está, que eu acho que você vai ser muito feliz. Boa sorte. Próxima. Denise dos Santos. Boa noite, Denise. Muitas vezes nas cartas me diz que tem um parente que já faleceu, que me protege muito. Tem como saber? Denise dos Santos quer saber se há um parente dela falecido, né, que a protege. Denise dos Santos. Com certeza, a primeira carta que vem é a carta do julgamento, que mostra isso. Há muita proteção espiritual ao seu lado, que te ajuda a manter o equilíbrio na sua vida. Eu entendo que há necessidade disso para a sua proteção verdadeiramente, mas eu também entendo, a carta do diabo me fala muito sobre isso, né? Sobre muita inveja, muita cobiça ao seu redor, e há de fato esses espíritos que te protegem. Veja, é importante que você também faça a sua parte, tá? A última carta que vem aqui é a carta da morte. Da mesma forma como há espíritos que vêm para proteger, há espíritos que muitas vezes vêm para impedir que a gente cumpra a nossa missão. Daí a gente precisa sempre manter o nosso pensamento muito elevado, pensamentos positivos, músicas, filmes, leituras, companhias, ambientes de alto nível. Tudo isso é importante, mas lembre-se, é um processo de dentro para fora. Se dentro está ruim,
Então vamos melhorar o ambiente, vamos melhorar de fora para que possa contaminar o interior, mas as coisas acontecem de dentro para fora, tá bom? Obrigada, boa sorte para você. Próxima. Andréia Andi. O que me reserva esse mês de novembro? Olha que boa pergunta, Andréia Andi. O que reserva para Andréia esse mês de novembro? Andréia Andi, vamos ver. Olha, Andréia, o urso, a montanha e o caixão. Fim de um ciclo de obstáculos, fim de momentos difíceis, fim de uma transformação. Eu vejo um momento de crescimento seu, eu vejo um momento seu de realmente deixar as dificuldades para trás e partir para coisas novas. Eu vejo novas coisas na sua vida, novidades na sua vida, tá? Todas as perdas, na verdade, são livramento. Haverão perdas, mas não encare essas perdas como um pesar. Encare essas perdas como o fim de um ciclo e agradeça por elas. Boa sorte, Andréia. A Natália, deixa eu passar ele. Helicóptero passando. Tem muito milionário. Vamos lá. Natália Matos. Boa noite, Natália. Natália Maria, né? Pena Matos. Ela gostaria de saber se o financeiro vai melhorar. Natália Maria Pena Matos quer saber se o financeiro dela vai melhorar. Vamos ver. Natália Maria Pena Matos. Olha, Natália, as cartas são excelentes. Eu acho que sim. Eu acho que tem dinheiro aí. Os peixes é dinheiro. O sol é dinheiro, é prosperidade. E os pássaros também trazendo alegria. Natália, boa sorte. Natália, se você ficar rica, Mega Sena, lembra de avisar pra gente, tá bom? A gente quer saber, né, não, Luiz? Tá? Boa sorte, Natália. Acredita, vai ser muito positivo esse mês pra você. Depois você me conta. O pessoal não conta pra gente depois, né? O pessoal depois não manda mensagem pra gente pra falar, olha, aconteceu e tudo, não aconteceu. Não vai mandar o feedback. Né? O pessoal tem que dar um feedback pra nós aí, né? É isso aí. Vamos lá, próxima pergunta. A Maria Cacilho, professora. Boa noite, Maria. Descobri que dia 19 estou grávida, 19, né, que passou, estou grávida de 2 meses. Olha. Porém estou passando muito mal, vomitando demais. Gostaria de saber se isso irá passar e teria uma gravidez tranquila. E se puder saber se é menina ou menina. Olha, Mariana, se te dá algum conselho, eu tenho 3 filhas. Se é algum conselho pra você, não sei se serve. Na minha segunda, as primeiras gestações nunca são iguais umas às outras. Na minha segunda gestação, eu enjoei, eu passei mal os 8 meses de gestação. Então, assim, vamos torcer, né? Pra dar tudo certo. Vamos ver se vai melhorar aí, né? Gestação. Vamos ver se as cartas vão dizer o sexo. Olha, vamos ver. Eu acho que vai, tá? Eu acho que você vai ter uma gestação tranquila. 2 de copas aqui. É uma carta... Tá difícil de mostrar. É uma carta extremamente positiva, o 2 de copas. Então, eu acho que você vai ter uma gestação positiva. Aqui tem um bebê extremamente saudável. Pajem de paus. Eu acho, pelas cartas, que pode ser uma menina. Tá bom? Depois você me conta. Eu acho. Tá? 7 de paus. Eu acho que você pode ter uma tendência aí a precisar descansar um pouco mais. Você vai estar um pouco mais cansada, um pouco mais fadigada. Eu vejo você nesse sentido precisando aí se recuperar um pouquinho. E o 4 de copas aqui também, tá? Eu acho que você tende a ter uma estabilidade, mas não sei se esses desconfortos que você está falando, enjoo, essas coisas, isso ainda vai se manter um pouquinho. Não veja isso com uma conotação negativa, veja isso de uma maneira positiva, tá?
mas eu acho que vai passar, e ao que tudo indica pelas suas cartas, eu acho realmente que é uma menina, tá? Mas eu acho, tá bom? Depois você me conta, que agora eu fiquei curiosa. Será que eu acertei? Não gosto muito de falar isso assim. Mas, enfim. Que venha com saúde, o que eu acho que vai vir. Boa sorte. Boa gestação pra você. Próxima. Célia CF, boa noite. Boa noite, Célia. Gostaria de saber se vou encontrar um amor e se vai ser logo. Olha, Célia CF. Célia quer saber se vai encontrar um amor. Vamos ver se as cartas falam se vai ser logo. Eu também tô curiosa. Célia, eu acho que vai, porque a carta do chicote mostra isso rapidinho acontecendo. E eu acho que tem mensagens... Olha, de novo. Sabe aqueles... Eu não tô fazendo propaganda, não. Mas quando a gente tem a carta da carta, fala que é por mensagem. E quando a gente tem a carta do jardim, são mensagens públicas. Então eu acho que aqueles aplicativos de celular pode ajudar. Não estou fazendo propaganda, mas eu acho que vai ser em alguma forma desse sentido. Não custa, arrisca. Tem Tinder, tem Happn, tem, enfim, eu não sei. Qual outro, Luiz? Não sei também não. Não sabe também, olha lá. O Luiz é o solteiro aqui, então ele pode dizer, eu não posso. Tem par perfeito. Par perfeito, olha lá, Opa. mais um aqui. Olha lá, tá vendo? Célia, arrisca, menina, vai dar certo, hein? E rapidinho acho que você vai contar pra nós. Não tô fazendo propaganda dos aplicativos, não, mas eu acho que é isso. Beijo grande, tô torcendo aqui pra você. Vamos lá? Próximo. Ó, é charada Eleonora, sua irmã. Eleonora Simão. Olha, boa noite, Eleonora, é o nome da minha irmã. Sobre mim, ela gostaria de saber sobre a espiritualidade, porque ela se sentiu muito confusa. Vamos ver a espiritualidade da Eleonora Simão. Como é que está a espiritualidade da Eleonora Simão? Espiritualidade da Eleonora Simão. De fato, né, Eleonora? Tô vendo que você tá confusa mesmo. A carta da torre aqui falando justamente isso. Essa confusão que você tá. Rei de Copas, eu acho que você precisa lidar com as situações do campo da espiritualidade de uma maneira mais leve, mais amorosa. Entender as situações da espiritualidade realmente de uma maneira mais amorosa, verdadeiramente. Eu vejo que você tem uma proteção espiritual muito grande, um imperador mostra realmente você isso. E entenda que a tua espiritualidade está numa fase de mudança, de transformação para o seu crescimento. Rainha de Paus, olha que linda essa carta. O seu crescimento, o seu aflorar, o seu desabrochar espiritual, Eleonora. Você sabe que o nome Eleonora significa luz do Senhor? Olha que lindo o significado do seu nome, Eleonora. Confia na tua espiritualidade, naquilo que está te guiando. Confia nos seus anjos da guarda. Beijo grande, Eleonora. Próxima. Agora um homem, né? Vamos lá. Davi Lincoln Moreira. Boa noite, Davi. Estou enfrentando dificuldades no trabalho. Vai passar essa fase? Vou continuar nesse emprego? Davi Lincoln Moreira. Lincoln Moreira. Davi Lincoln Moreira. Vai passar as dificuldades no trabalho? Davi Lincoln Moreira. Olha, Davi, a primeira carta do mensageiro, eu acho que vai. Eu acho que você deve, sim, manter a tua fé. Né? O Lírio fala muito para mim sobre isso aqui. Você manter a sua fé, manter a tua espiritualidade aí, não baixar a guarda, tá? Eu acho que você vai ter notícias, porque o mensageiro fala sobre isso, e o livro de igual forma. Então eu acho que você precisa manter os teus estudos, os seus cursos aí, manter isso, se manter atualizado no mercado para que você possa receber novas oportunidades. Elas virão, o mensageiro fala sobre isso, mas você tem que se manter antenado, se mantenha, né, ligado aí nas questões para que você possa sempre estar atualizado no seu campo
do mercado e também para que você, principalmente com o lírio ao centro, tenha a sua espiritualidade, não perca a fé, tá bom? Beijo grande, boa sorte, estou aqui torcendo por você. Próximo. Janaína Valenzuela. Boa noite, Janaína. Estou em crise no casamento. Ah. Vamos sair dessa ou vai piorar? Janaína Valenzuela. Vamos ver como é que vai ficar o casamento da Janaína Valenzuela. Janaína Valenzuela. Vamos ver como é que vai ficar o casamento da Janaína Valenzuela. Olha, Janaína, eu vejo que há realmente a primeira carta 2 de copas falando sobre essa questão do casamento, né? Essa relação aí bem complexa. Eu vejo você bastante apreensiva, né? O 9 de espadas aí, querendo largar tudo, seguir o teu caminho. A carta do carro diz pra mim, eu acho que você não vai aguentar muito tempo essa situação no seu casamento. Eu acho que você vai realmente querer seguir a tua vida, a tua jornada sozinha. Eu acho que você já está há algum tempo aí suportando isso. O 4 de espadas aqui fala muito sobre isso, né? Você suportando essa situação e você querendo seguir o teu caminho sozinha. Vamos ver o conselho das cartas aqui para Janaína. Olha, Janaína, a carta do mundo mostra para você aqui manter o otimismo, né? Não se deixar abater sobre isso. 5 de paus é uma carta que mostra sobre luta, né? Você lutando aí, tentando realmente manter o seu casamento ainda por um tempo, mas uma certa dificuldade. E eu penso o seguinte, você vai lutar, você pode insistir, você vai lutar, mas pelo que eu vejo nas cartas, a situação não vai mudar. Eu acho que ela, né, é como se assim, você pode até ter uma melhora por um tempo, mas depois vai voltar para a mesma situação, vai entrar numa zona de conforto. Então, por isso eu entendo que talvez seja o momento de você seguir o teu caminho sozinha, Janaína. Boa sorte, tá? Pensa bem. Luciene Gonçalves. Luciene, boa noite, Luciene. Estou com questões na justiça. Vou vencer? Luciene Gonçalves quer saber se vai vencer. Luciene Gonçalves. Vai vencer as questões na justiça? Luciene Gonçalves. Olha, Luciene, eu vejo que já tem algum tempo que você está com essa situação realmente na justiça. Eu acho que vai vencer. Eu vejo que tem um acordo, tá? E você vai ter isso de uma maneira positiva. Os peixes são dinheiro entrando para você. O barco indica, né? O navio indica justamente essa situação acontecendo há um certo tempo aí na tua vida, né? Essa situação. E aqui o buquê indicando esse presente, essa surpresa. Então eu acho que isso vai ter uma resposta positiva e eu acho que isso vai acontecer em breve, até porque já está há algum tempo que isso vem se arrastando aí com você, tá bom? Boa sorte, Luciene, depois você conta pra gente. Cláudia Patrocínio Duarte. Boa noite, Cláudia. Vou conseguir trabalho? Cláudia Patrocínio Duarte vai conseguir trabalho? Cláudia Patrocínio Duarte. Olha, Cláudia, eu acho que você vai receber um convite para algum trabalho e vai ser rápido. O Chicote me fala sobre isso. O buquê é o convite e o trevo ao centro é justamente essa proposta aí. Eu acho que isso vem. Eu acho que deve acontecer rapidamente, sim. Talvez não seja o emprego dos seus sonhos, talvez não seja a oportunidade que você sonha, mas eu acho que vai vir sim rapidamente para você, tá bom? Boa sorte, depois você me conta. Próximo. Sandra Santos. Boa noite, Sandra. Será que o Marcelo me procura para namoro? Olha, será que o Marcelo vai procurar a Sandra para namoro? Eu acredito que sim. Você acha que sim? Olha, Sandra, não sei não, viu, Luiz? Eu tenho minhas dúvidas.
Eu vejo aqui você nessa esperança, você tem essa esperança há um certo tempo, né? A carta da criança ao centro mostra aí essa esperança, essa inocência, mas a carta dos ratos ali para mim me mostra que com os caminhos, me mostra que esse tempo de vocês já foi. Eu acho que essa relação de vocês já aconteceu e é uma situação do passado. Sabe aquela história? A fila anda? É isso, Sandra. Segue teu caminho, segue tua jornada. A carta dos caminhos está falando justamente sobre isso. Novas pessoas, vida nova, tá, Sandra? Boa sorte aí pra você. Beijo grande. Próxima. Isabel Maria Loução. Boa noite, Isabel. Tem alguém que me acompanha? Olha só. Tem alguém que acompanha a Isabel? Será que encarnado ou desencarnado? Maria, eu penso que é um espírito, né? Que a acompanha a Isabel. Olha, Isabel, eu acho que sim. A primeira carta, na verdade a gente sempre tem, mas que espírito que é esse, né? Essa é uma questão importante, né? Aqui a gente tem justamente a carta dos enamorados. Gente, essa carta hoje saiu demais, né? 2 de copas, de novo. Eu vejo que há de fato um anjo guardião que tem próximo de você, mas há alguém com quem você já teve uma relação muito próxima em outra vida, próxima mesmo, de dividir intimidade e tudo mais, e que dessa vez está ao seu lado para te ajudar na sua jornada, né? O As de Ouros aí, para que você siga o seu caminho e prospere, principalmente. Boa sorte, tá? Tô super aqui, confiante aí. Você na sua evolução espiritual. Beijo grande. Próxima. Procurando o pessoal que pede saúde. A Mariana Marques Xavier gostaria de ter uma previsão para o trabalho dela. Mariana Marques Xavier. Ela pediu uma previsão para o meu trabalho. Vamos ver uma previsão para o trabalho da Mariana Marques Xavier. Mariana Marques Xavier, uma previsão para o trabalho. Mariana, 2 de espadas. Eu vejo aqui, Mariana, você é um pouco... Sabe quando você faz as coisas e você meio que não vai no automático? Sabe essas coisas, Mariana? Eu vejo um pouco isso. Você é um pouco no automático com relação ao seu trabalho, né? Aqui o 8 de paus, eu vejo certos obstáculos. Então, por isso, essa coisa, às vezes, de você estar no trabalho, no piloto automático, fazendo as coisas daquele jeito, às vezes te impede de enxergar as situações e os sinais que a vida manda pra gente. Eu vejo muito isso. Rainha de Copas tende a prosperar o seu trabalho, né? Eu vejo aí uma situação, tende a prosperar. Acho que você precisa realmente, né, desenvolver uma nova relação com o seu trabalho, mas eu vejo você bastante desgastada e a sua postura mental nesse sentido, a forma como você vê a sua relação com o seu trabalho impede você de crescer, né? Eu vejo uma dificuldade muito grande sua nesse crescimento, nessa sua evolução, e te impede realmente de você, né, se projetar aí no seu trabalho, tá bom? Muito boa sorte para você e procura mudar o teu sentimento, entender os sinais que acontecem, que a vida te dá, principalmente no seu trabalho, que eu acho que você vai ter uma nova relação com ele. Próxima. Kátia Mesquita, consigo concretizar um empréstimo? Kátia Mesquita, vamos ver se ela consegue concretizar um empréstimo. Kátia Mesquita, consegue concretizar um empréstimo? Olha, Kátia, eu vejo que você vai ter regras rígidas nesse processo. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, tá? Eu vejo que as cláusulas que estão sendo colocadas ali, essa rigidez, essa questão dos contratos, você precisa olhar isso com um pouco mais de cuidado. E vejo inclusive essa necessidade de você não só olhar com cuidado, mas sabe, de você
pensar bem, procure fazer um valor justo, procure fazer realmente um valor que vai dar para cobrir as suas dívidas, não coloque valores a mais. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, lembre-se disso, isso é uma coisa importante, tá bom? Eu vejo uma certa dificuldade aí com relação a essas cláusulas, mas se você se dispor a fazer isso, a cumprir com essas cláusulas rígidas, eu acho que pode dar certo, tá? Mas eu vejo uma certa dificuldade aí nesses acordos aí. Boa sorte, tá? Vanessa Carvalho, boa noite. Amanda. Boa noite, Vanessa. Vou prosperar no meu trabalho de fotografia? Vanessa Carvalho quer saber Se vai prosperar no trabalho dela de fotografia. Vanessa Carvalho. Olha, Vanessa, eu vejo que é uma coisa que você faz com paixão. Você faz com muita dedicação, com amor. Você se entrega nesse trabalho e você se realiza. Então eu acho que tem tudo para você realmente fazer um belíssimo trabalho e obter um bom reconhecimento. Eu vejo que tem convites, propostas importantes que vão surgir para você e vai ajudar nessa projeção do seu trabalho, tá bom? Muito, muito boa sorte para você. Beijo grande aí. João Henrique Dias. Boa noite, João. Estou desanimado em minha fé e desenvolvimento medíocre. O que me diz? Ô, João, fica assim, não. Vamos ver uma mensagem pro João. Uma mensagem pro João sobre a questão do desenvolvimento mediúnico dele, a fé, a espiritualidade. De fato, né, João? Eu acho que você deve ter entrado assim com a corda toda no que diz respeito à questão da sua espiritualidade, né? Realmente assim veio com muita vontade, muita sede ao pote. Eu acho que hoje deu uma estabilizada no campo da sua espiritualidade. As coisas hoje deram, né, isso, mas veja, esse é o momento em que você tem que estar, esse momento de estabilidade é o momento de você parar e escutar. 4 de paus mostra que você tem bastante proteção espiritual, João, mas as coisas não acontecem da forma como você quer. A espiritualidade é uma coisa que você precisa buscar, ela nem sempre vem até a gente. Ela vem pra gente às vezes de uma maneira muito forte para que a gente acredite, confie e continue buscando. E eu vejo que isso se estabilizou em você. E eu vejo inclusive um desejo seu de querer abandonar isso. Você tem um compromisso com a espiritualidade, compromisso esse que você assumiu antes de encarnar. Aceite e cumpra. Busque a espiritualidade. Ela não vai vir para você da forma como você quer, mas da maneira como ela acha que tem que ser. Espiritualidade é uma coisa que se conquista e que principalmente se pratica. Tá bom? 10 de paus mostra para mim aqui o seu compromisso com a espiritualidade e como você precisa realmente trabalhar isso em você. Tenha fé e busque. Você vai conseguir, com certeza, receber aí informações e notícias. Depois você me conta. Vamos lá, próxima. Rosiane Freire. Boa noite, Rosiane. Boa noite. Minha mãe faleceu em 30/7 de 2017. Queria saber como ela está. Ela falou o nome da mãe? Não falou, porque estou com muita saudade. Saudade dela. Rosiane? Rosineia Freire. Rosineia Freire. A mãe dela faleceu em 30/7 de 2017. Rosineia Freire. Como é que está a mãe da Rosineia Freire? Rosineia Freire. As de espadas, as de paus, perdão. Eu vejo que a sua mãe conseguiu esse amparo espiritual. Eu vejo que no começo ela ficou bastante confusa com relação a isso, até porque a compreensão que ela tinha do nível da espiritualidade, do mundo espiritual, era diferente da maneira como ela encontrou. E ela ficou um pouco confusa nesse processo do desencarne dela.
Aqui eu vejo ela aceitando essa questão dessa separação, dessa, vamos assim dizer, do desencarne, porque ela teve uma certa dificuldade nesse processo. Hoje eu vejo que ela tá bem, tá? Página de pausa, hoje eu vejo que ela aceitou e ela está nesse processo de evolução como espírito no mundo espiritual. Então hoje eu vejo que ela tá bem. Procure você também ficar bem. Lembre dela com saudades, mas entenda que ela está cumprindo uma outra missão, tá bom? Para que você possa cumprir a sua também. Beijo grande, boa sorte, tá bom? Próximo. Temos mais perguntas? Eu tenho algumas aqui. Algumas repetidas e tal. Não? Tem Amália Brooks. Ah, bom. Vamos lá. Ela na realidade chama Daniela Gomes. Gostaria de saber se vai conseguir se aposentar por invalidez. Daniela Gomes quer saber se vai conseguir se aposentar por invalidez. Daniela Gomes vai conseguir se aposentar por invalidez. Daniela Gomes. Olha, Daniela, eu vejo aqui uma certa dificuldade sua em fazer esses acordos, essas alianças. Eu vejo que talvez você tenha ainda um tempo para cumprir. Eu vejo que deve ter mudanças aí nesse sentido. E eu vejo uma certa dificuldade nesse ponto por conta do chicote, tá? Veja direitinho essa questão da legislação. Então, deve ter alguma coisa aí que pode estar influenciando nesse processo. E aí eu acho verdadeiramente que você pode conseguir, mas hoje eu vejo uma certa dificuldade, agora nesse momento eu vejo uma certa dificuldade nisso, porque há discussões que precisam ser trabalhadas, há coisas que você precisam ver com maiores cuidados, na verdade, nesse processo, tá bom? Boa sorte, viu, Daniela? Não desiste não, mantenha aí, veja com os advogados direitinho o que pode ser feito. Beijo grande. Próximo. A Juliana Kelly. Olá, Juliana. Vai correr tudo bem e vou conseguir abrir o meu negócio e encontrar a pessoa certa para trabalhar comigo até o dia 7 de dezembro deste ano? Olha, ela quer saber se vai conseguir abrir o negócio e encontrar certa. a pessoa certa para dividir as coisas dela, né? Olha, Juliana, eu vejo aqui a carta, né, dos namorados, eu vejo que sim, eu vejo que você está numa fase de, né, sim, absolutamente envolvida por aquilo que você está passando, 10 de ouros, eu vejo essa prosperidade, essa parceria chegando para você, carta da roda da fortuna, eu acho que vai surgir, e às vezes surge do nada, né, realmente é uma pessoa assim, inesperado, eu vejo que isso vai aparecer. E aqui a carta do 9 de ouros, também falando para você isso. Dessa pessoa que vai vir, que vai trazer, vai investir na verdade no seu negócio. E eu acho que você vai prosperar, com certeza. Boa sorte, viu, Juliana? Tô torcendo aqui. Vamos lá? Deixa eu ver quanto tempo vai dar pra nós. 7 minutos. Dá tempo. Mais umas perguntinhas. A Francisca Bonatti pergunta: aposentadoria por doença. Acho que ela gostaria de saber. Francisca Bonatti quer saber se a aposentadoria dela por doença vai sair. Francisca Bonatti. Aposentadoria dela. Olha, Francisca, eu vejo realmente essa questão sua da doença realmente preocupando, te causando um pouco de estresse aí. E aí eu vejo sim, nesse sentido, você um pouco envolvida aí nesse sentido, fazendo acordos para conseguir ter essa aposentadoria para sair, tá bom? Eu vejo você bastante estressada, bastante preocupada com isso, mas eu vejo um acordo sendo feito para que você faça, né, alianças aqui para que essa aposentadoria saia, tá bom? É possível, sim, mas procure não ficar tão estressada, tão preocupada, que isso pode te deixar ainda mais debilitada, tá bom? Boa sorte aí. Vou falar para o pessoal, enquanto ele está vendo a pergunta, que a gente está com as matrículas abertas do nosso curso de baralho cigano, né? Agora, começa na próxima semana, então te espero lá.
né, o curso online, a gente dá todo o suporte para o pessoal no curso e a gente também está com as matrículas abertas do curso de tarô que começa no próximo mês, a última turma do ano. O ano que vem a gente tem novidades, então aproveita. É uma grande oportunidade de você se conhecer melhor, de você descobrir, né, quem é você, de você se conhecer. Tá bom? Te espero lá. Vamos lá? Jurema Rala da Silva. Boa noite, Jurema. Boa noite. Preciso saber se meu dinheiro vai demorar para sair. Está na justiça e do INSS já faz 3 anos. Acho que é algum dinheiro referente à justiça contra o Vamos INSS. ver, Jurema Rala da Silva, vai sair o dinheiro dela que está na justiça do INSS? Nossa, Jurema, com certeza. Eu acho que vai. As cartas são extremamente positivas. E realmente, assim, aquilo que estava demorando e tudo. As 3 cartas são sim, com certeza, né? Sim do sol, sim da estrela e sim do coração. Não tem nada que diga que pode não acontecer, Jurema. Muito, muito boa sorte para você. Já demorou, né? Esse dinheiro para sair, não é não, Jurema? Próxima. A Vanessa Correia. Olá, Boa vamos noite, lá. Boa Cora. noite, Vanessa. Tem uma pergunta. Meu caminho espiritual termina esse ano no lugar onde estou? Vou conseguir um novo lugar? Vamos ver. Próximo ano? Vanessa Correia quer saber se o caminho espiritual dela termina aonde ela está. Vanessa Correia. Cavaleiro de Ouros. Olha, Vanessa, já deu. Eu acho que está na hora, sim, de você partir para coisas novas. Eu vejo que você se acomodou de uma certa forma nesse lugar que você está, tá bom? Eu acho que você tem medo de crescer, Vanessa. A carta do diabo aqui mostra uma certa recusa sua de querer verdadeiramente seguir o teu caminho. Acho que você tem medo de aparecer. Na verdade, acho que você tem medo de uma certa forma de falar não, de sofrer críticas. Carta da Justiça mostra de novo o corte e você seguindo o seu caminho, tá bom, Vanessa? Muito, muito boa sorte pra você. E aí, tô torcendo pra você. Temos mais uma? Dá tempo? Vamos lá. Patrícia Vieira, boa noite. Boa noite, Eu Patrícia. trabalho, mas quero sair da empresa onde trabalho. Será que vou conseguir? Patrícia Vieira. quer saber se vai conseguir sair da empresa em que ela está. Patrícia Vieira. Olha, Patrícia, eu vejo de fato que você tem estabilidade hoje e eu vejo que você quer buscar um novo caminho que tenha a mesma estabilidade. É possível? É. A carta do coração me diz aqui no centro que sim, que é possível que você encontre essa estabilidade. E eu acho que tem uma nova oportunidade para você. Tem sim um novo caminho que vem para você e vai te ajudar e vai trazer estabilidade que hoje você já tem. Mas você quer uma coisa que seja ainda melhor. Então eu acho que você vai conseguir sim. Eu acho que o caso para mim aqui é questão só de você procurar. Você vai conseguir essa boa oportunidade para você. Boa sorte. Mais uma? Suleima de Marzio. Boa noite, O que preciso Suleima. fazer para melhorar meu financeiro? O que ela precisa fazer para melhorar a vida financeira dela? É uma boa pergunta, uma boa questão. Olha, eu acho que você precisa equilibrar um pouco a questão sua dos gastos, da sua parte financeira. Cavaleiro de Paus, eu acho que você pode procurar uma outra renda, uma segunda renda que possa lhe dar uma nova, né, possa complementar a sua renda. E eu acho que é possível que essa nova atividade que você venha buscar, você se apaixone por ela, você goste dela verdadeiramente e ela te dê mais frutos do que aonde você está, tá? Então, o que eu vejo nesse sentido de oportunidade para você é você buscando alguma outra coisa, prosperando, crescendo e isso realmente se tornando
esse valor que é um variável se tornando um fixo e te trazendo mais recursos financeiros, tá bom? Muito, muito boa sorte para você, Suleiman. Muito boa noite para todo mundo que assistiu a gente até agora. Um beijo grande. Bom feriado para quem está. Boa viagem para quem vai viajar, né? Aproveite, descanse e bom Dia dos Mortos para você. Seja lá a forma como você vai cultuar os seus. Boa noite, bom descanso. Até a próxima semana. Namastê.